A gente sabe que o dia a dia de quem faz gestão de e-commerce é super desafiador e por isso é tão bom ouvir outros gestores de e-commerce contando aqui sobre os seus desafios, dia a dia e bastidores. A gente sabe que vocês adoram esse assunto. Por isso, hoje nós trouxemos aqui uma convidada que gere um e-commerce de milhões, a Camila Moraes, que é gerente de e-commerce CRM na Lojas Pompeia e Gang. E num ano que foi tão desafiador para o varejo, que cresceu aí em média 10% apenas no e-commerce, Lojas Pompeia cresceu 17% e Gang 30% com relação ao ano passado. Então, acho que vai ser um ótimo bate-papo. Ai, com certeza, né? E essas duas marcas, elas fazem parte do grupo Lins Ferrão, que completou aí 70 anos no ano passado e 10 anos de aquisição da marca Gang. Então, assim, gente, já abre aí o bloco de notas, que eu tenho certeza que hoje vai vir muito insight. A gente vai falar sobre uma gestão de performance lá em cima, né? A gente vai falar sobre equipe, produto, conteúdo, enfim, todos esses pontos estratégicos que ajudam aí a alavancar os resultados de e-commerce. Então, pega o seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre os bastidores e desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E por falar quem vive na prática, né? Acho que vale a gente falar do nosso curso aqui, para você que quer se tornar um gestor de alta performance, né? Então, a gente gosta sempre de lembrar que o nosso curso foi feito para quem já trabalha na área. Não necessariamente precisa ser um gerente, mas aquelas pessoas que estão buscando dar aquele próximo passo, né, Vá? Exatamente. Já dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio ou no link da nossa bio do Instagram. E dá uma olhada lá se não faz muito sentido aí para você crescer na carreira nesse ano. Então, vamos falar um pouco mais sobre quem está com a gente hoje, Jess? Vamos! Finalmente chegou o momento dela estar aqui. Estava ansiosa por esse encontro. Cami, seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Eu tô bem ansiosa. Bom, como a gente falou aí, a Camila, ela é gerente de e-commerce e CRM na Lojas Pompeia e Gang. Então, eu vou falar um pouquinho dela, vou dar um teaser aqui, porque é mais uma pessoa que faz parte aí da nossa história e que a gente admira muito. Então, estamos muito felizes desse papo. A Camila Moraes, ou Cami, né? A gente já tá aqui falando o apelido. Ela é pisciana. Fiquei até meio surpresa, gente. Pisciana. Enfim, conta com 10 anos de experiência em e-commerce e CRM. E hoje se define como gestora de pessoas. Muito importante, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Ela curte muito jogos de estratégia. Gente, ela é um pouco nerds nesse sentido, né? Ela gosta mesmo. É cativada por artes e podcasts e faz questão de estar sempre dividindo com seu time novos conhecimentos ou curiosidades que vai descobrindo por aí. Apaixonada por dados, ela busca sua segurança em estudos e descobre por meio de análise os próximos passos do negócio, visando um caminho de sucesso para a empresa e para o seu time. É aquele blend que a gente sempre fala, né? Todo gestor tem que ter essa capacidade de tocar o dia a dia da operação e estar sempre com o olho lá na frente, né? Qual vai ser o próximo passo? Muito bem-vinda, Cami. Obrigada, gurias. Eu tô muito honrada de estar aqui. Eu tô seguindo vocês desde sempre, né? A gente se conhece desde sempre. E, cara, ouvindo vocês e o podcast, quem são os convidados que vocês chamam, realmente é uma honra estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz. É nossa. Ah, que bom, vai ser demais. Mas por falar em honra, né? Acho que a gente precisa muito também falar da nossa trajetória, às vezes, em voz alta, né? Porque isso traz, às vezes, uma confiança que a gente esquece que tem, né? No meio do turbilhão de desafios do dia a dia. Então, para começar, a gente sempre gosta de trazer um pouco essa história de forma resumida aí. Como é que tu chegou até aqui? Porque eu acho que isso inspira outras pessoas e também ajuda, né, a gente ficar aí super relembrar, né, dessa nossa jornada. Bom, meu primeiro emprego corporativo, né, depois de 7 anos de sala de aula de professora de inglês, que aí eu acho que vem todo o cargo pisciano da minha vida, foi na Melissa, né, eu iniciei uma área de novos negócios e foi o meu primeiro contato com o varejo e era apaixonante, assim, trabalhar na Melissa é realmente apaixonante, eles têm um peso muito forte para
artes e design, né? Junto com moda, né? Que era algo que eu tinha estudado no cinema e vivido isso. Então, eu pude colocar todo esse conhecimento em prática. E lá eu tive acesso ao e-commerce no momento que e-commerce era algo que não era a terra de ninguém, né? Ninguém sabia muito bem o que fazer com isso, né? Então, lá eu pude entrar meio que na gestão de 4 e-commerces internacionais e eu podia fazer análise de produto e dar sugestão, mesmo num cargo inicial, assim. Eu podia olhar o que estava acontecendo no saque, eu podia olhar o que estava acontecendo em marketing e tinha abertura para isso, né? Tanto com o meu gestor direto, quanto com a gestora de marketing e todo mundo lá era muito acessível, assim. Então, eu pude ter realmente, assim, uma visão meio que 360 da operação e me apaixonar por essa área de e-commerce, né? E conseguir arranhar, assim, o CRM com o início, assim, de... Cara, vamos fazer uma segmentaçãozinha, vamos fazer um e-mail só desse produto que precisa girar no e-commerce, assim. Então, realmente, foi onde começou tudo isso. Aí eu saí de lá para uma oportunidade na Tramontina, onde eu trabalhei com expansão de e-commerce internacional. Então, eu colocava e-commerce no ar. E aí eu pude colocar operações na Rússia, na Inglaterra, né? Foi uma loucura, assim, Chile. E aí, cara, cada novo projeto era fornecedores, né? Moedas diferentes, integrações diferentes. Quantos anos você tinha, Cami? Sei lá, acho que era 24, 25, Imagina. era completamente maluco. Aí eu tinha que ir para um país e ficar lá um tempo, então era realmente, assim, uma oportunidade incrível. Eu sou grata à Tramontina para sempre, né? E aí eu vi que eu gostava mesmo do mercado brasileiro, né? Porque, tipo... Depois de olhar tudo, Nossa. eu gosto mesmo do Brasil. Quando a gente estava implementando Inglaterra, foi quando teve aquele atentado com facas. E eu estava implementando o e-commerce de facas na Inglaterra. Gente! Sim. E aí não podia mais vender faca online. Aí a gente se olhou e falou, o que nós vamos fazer? Não dá pra... Né? E aí era aquele negócio, o que a gente vai fazer? É fulfillment? Ou a gente vai enviar produto pela Alemanha? Nossa, né? E eu, assim, com geografia, eu sou péssima. Então, a minha mesa era um monte de fornecedor e um mapa mundi, porque eu nem sabia onde ele ficava os lugares. Era bem desafiador para mim. E aí, eu entrei na Arezzo depois disso, né? Para realmente focar o meu conhecimento em e-commerce brasileiro. E entrei na Schutz, que para mim foi, assim, puro amor também. De volta para moda, que aí eu peguei tudo que eu amava na Melissa e coloquei na Schutz. E eu entrei lá para focar em marketing digital. Então, eu sou muito assim de, cara, me dá um desafio e 12 horas que eu vou virar especialista nesse assunto, que eu vou viver esse assunto. E aí tem muito peso da Jazz nisso, que ela me deu a oportunidade de CRM. A gente já usou essa tua frase aqui no podcast, inclusive. É isso aí. Me dá 12 horas que eu vou trazer soluções. Então, a Arezzo me abriu muitas portas, assim, sabe? De tipo, Cami, vamos descobrir mais sobre, sei lá, SMS. Eu lembro que a Schutz não fazia SMS quando eu entrei. E em 6 meses a gente conseguiu uma receita adicional de mais de 1 milhão em SMS na Schutz, né? Então, era muito bacana ver as coisas acontecendo. E aí, depois disso, eu trouxe para a Arezzo a oportunidade da gente trabalhar CRM como um todo. Porque todo mundo tinha o seu CRM na sua área, né? E eu começava a conversar com as minhas amigas lá dentro da Arezzo e eu via, cara... Uma pessoa tem uma estratégia incrível de frete grátis no CRM. E outra pessoa tem uma estratégia incrível para trabalhar inbound no CRM. E ninguém se falava. Porque na Arezzo, cada marca trabalha na sua tribo, né? Sim. E eu falava, cara, quem que tá fazendo o leve trás de operação, né? Aí, também com muita abertura, né? E, assim, muito abraço da gestão... Eu consegui trazer esse projeto e a gente já estava no momento de mudança de fornecedor. E aí a gente veio com o departamento de CRM e a gente conseguia criar soluções que cada marca colocava dentro do seu tom de marca. Então, eu trazia uma estratégia de frete grátis e a marca envelopava da sua forma, né? Um fluxo de régua de automação que cada uma coloca o seu conteúdo, mas já está lá funcionando ferramenta. E até hoje, eu acredito que aqueles meus grandes documentos, né, de estratégias devem estar sendo usados. Porque aquilo é timeless, né? Ele não envelhece. Porque é uma estratégia, não é algo que perece, né? Uma ação pontual, né? Exato, né? Então, a gente estava sempre ali, né, como célula, tentando ajudar as marcas, né?
E aí, depois disso, eu recebi uma proposta na Le Biscuit, na Bahia. E aí, realmente, entendi que eu precisava alavancar a minha carreira no sentido financeiro mesmo, né? E abracei essa oportunidade e fui para a Bahia no meio da pandemia, sozinha. E a questão da Bahia é que é fantástica, assim, mas é um intercâmbio. É uma cultura diferente, é uma língua diferente, né? Eles se comunicam de forma diferente. A gente precisa ter muito respeito com isso, né? E aprender, e ter a humildade de saber que a gente não sabe isso, né? E eu demorei muito tempo, assim, para ser compreendida. Porque eu falava diferente, né? Então, eu abracei isso como um intercâmbio. E gaúcho já é meio estigmatizado por ser grosso, né? E eu fui... E é só o nosso jeito. Mas é diferente, né? E eu fui com essa humildade de saber que eu tinha uma cultura diferente, né? E aí eu fui abraçando isso e dizendo, cara, ó, me ensina as tuas né, formas de linguagem e tudo mais. Então, foi muito legal. Os primeiros meses eu sofri por essa diferença cultural, mas depois eu abracei e foi incrível, assim. E aí eu tive situações familiares, né, com os meus pais, eu sou filha única. E aí eu tive aquela situação, eu acho que todo gestor se encontra, né? Qual que é o valor que pesa mais, né? Da tua carreira ou da tua família? Sim. E, cara, eu sou muito coração pisciana. E aí, cara, meu pai pesa mais, né, naquela situação. Abandonei tudo lá e voltei para ficar perto dos meus pais. Como oportunidade na Martplast, que foi uma passagem rápida ali, porque logo apareceu a oportunidade que eu tô hoje. Mas que realmente, cara, moda é o que faz meu coração bater. E ainda lá na Bahia, em 3 meses, eu me tornei gerente. E foi quando eu sentei na mesa dos big guys, assim, né? Com o presidente, com tudo mais. Aí eu aprendi a me portar, mas nem tanto, que eu me considero uma moleca até hoje e vai ser o meu jeito para sempre. Mas é onde eu me coloquei realmente como uma executiva ali, né? E aí aqui no Grupo Lins eu tô como gerente, hoje de 60 pessoas. Sou muito feliz por ser gerente de pessoas. E aí eu acho que vai o resto da conversa, né? De tudo que a gente vai falar aqui. Uma baita trajetória, né, Cami? Acho que é de dar muito orgulho, né? De tudo que você construiu. Acho que tem um pouco desse caminho que tantos ouvintes nossos gostam de saber e saber que é possível, né? Eu acho que tem muitas características aí, como você falou, de abraçar o desafio. Nem sempre, né? Tu tinha super clareza de qual era o caminho, mas que às vezes dá um friozinho na barriga, mas como é importante esse passo de se desafiar e realmente uma vez que você entra numa nova função, é um mergulho, é um aprofundamento, é muito estudo, né? Você é uma pessoa muito estudiosa, então merece muito aí todo esse sucesso da carreira. E falando sobre conduzir, né, uma operação, hoje você está tocando uma operação de milhões. E me lembro muito bem, né, da passagem que nós tivemos juntas. Você é uma pessoa super de rituais. Eu adoro, eu amo isso, né? A gente criava 1000 agendas. Ai, essa é... Cada 15 dias vamos fazer tal coisa. Hoje é o dia de discutir tal pauta, né? E religiosamente a gente repetia isso como um processo toda semana. Novos relatórios, enfim. Eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência sobre algumas ideias, assim, alguns ritos que você tem nessa sua gestão que agora está bem mais gigante, né? Então, eu acredito muito no ritmo, rotina e ritual, né? Eu acredito demais nisso. E eu tenho um time que ele está dividido em 2 cidades e tem algumas pessoas em home office. E na Bahia, eu tinha um time 100% em home office em estados diferentes. Então, se eu não tiver esse ritmo, rotina e ritual, as coisas não funcionam e eu aprendi isso na prática, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas, realmente, rotinas que, sem elas, eu não enxergo meu time funcionando, né? Eu tenho 2 reuniões e agora... Isso é uma coisa muito importante, né? Eu tô sempre reciclando. Então, hoje eu tenho elas, mas elas já estão em revisão. Porque nada, né... Não é nada na pedra, né? Também. Se nem Van Gogh conseguiu dizer que terminou uma pintura, quem sou eu para dizer que eu tô com uma reunião finalizada, né? Então, eu tenho a D-7... e a D+7. E elas são reuniões, assim, que eu não perco nem, cara, se eu tô com dor de barriga, sabe? Eu acho que são reuniões, assim, religiosas. Então, a D-7 é uma reunião que acontece, tipo, nas terças às 10 da manhã,
com todo o meu time. E aí eu paro até algumas pessoas do saque para participar. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo com a operação. Porque é importante, cara. Tipo, a pessoa do saque tem que saber se a gente tá mal. Porque, cara, assim, se ela tiver um tempo para parar de atender, porque parou o fluxo, e entrar no Instagram e começar a ver quem tá querendo saber o preço e tentar converter aquela pessoa, ela tem que saber. Então, eu paro 100% ali da galera, né, de operações para fazer a D-7. Então, ali a gente fala de oportunidades, grandes vitórias e problemas. Então, a gente faz diagnósticos da operação e não olha só KPI, porque tem um negócio, né? A pessoa fala, não, vamos fazer uma reunião de KPI. Cara, isso não resolve. Tu ficar, né, comendo pipoca só e olhando não resolve. Nossa, concordo muito. Então, assim, é uma reunião de diagnóstico. O time vai buscar os KPIs e, durante essa busca, o time vai ficar identificando os problemas e grandes vitórias. Porque uma outra coisa que eu acredito é que olhar só o negativo também não é bom. Tu tem que identificar o que deu de ponto alto para saber replicar isso depois. Gente, Aí não é só comemorar, né? Pouquíssimas pessoas fazem isso. A gente pergunta, mas por que esse mês foi tão bom? Vendeu muito, foi óbvio. Bom. E aí, por que foi mal? Puta, tem 30 hipóteses. Isso não... né? Então, a gente também faz isso. E a D+7 acontece à tarde com os times táticos. Então, a gente vai lá, faz as hipóteses, né? E a gente não fica ali falando muito sobre a hipótese. Cara, a gente decidiu a hipótese. Então aconteceu isso por causa disso. O time tático vai desenrolar isso. Em outro momento. É plano de ação para desenrolar. Exato. Então, eu, por exemplo, como gerente, eu tenho 300 agendas no dia. E eu tenho os meus coordenadores que têm outras 300. O time de saque, por exemplo, que está ali, não pode perder esse tempo, né? Então, os times táticos vão ver aquele plano de ação e, de tarde, com os seus grupos menores, porque eu tenho 2 marcas, né? Eles se dividem e tocam essas agendas. Então, essa é a minha engrenagem. Legal. Muito bom. E eu queria dividir mais uma com vocês, que é a PPP. Que é... até eu trouxe aqui para eu sempre me esqueço um dos P's. Que é pendências, pontos de atenção e progressos. Cara, essa agenda eu faço com o meu time de gestores, né? Porque como eu tenho 60 pessoas... Antes de eu entrar, ele era um pouco mais piramidal, né? O design de pessoas ali. Quando eu cheguei, eu transformei isso... Até era uma coisa que na Arezzo a gente sempre falava, né? Vamos fazer... grupos, né, de times por aptidão, que era uma coisa que a gente sempre quis. Consegui fazer. Então, cada grupo ali trabalha por aquilo que tem mais afinidade, porque aquilo que conhece mais, e dentro de cada grupo eu tenho um gestor. Se o cara não está numa maturidade profissional para ser um coordenador ainda, eu estou desenvolvendo, mas ele já é supervisor. Então, ele já tem um salário mais adequado e já tem ali um nível diferente de responsabilidade perante os demais. E ele está nesse grupo de gestores, onde eu faço um cumbuca com a galera, onde eu faço offsites, que são outros rituais. Certo. Mas estou preparando o cara e dando, né, também um certo nível de cobrança. E nessa PPP, eu tenho quinzenal com eles, onde eles têm que me pontuar de pé quais são os pontos de atenção, os progressos e as pendências que eles têm. Tipo assim, cara, tu tem algum entrave que eu preciso destravar como gerente? Tipo assim, TI não destravou isso aqui pra ti, entendeu? Ou se não, eu tenho uma aprovação de uma campanha que o gerente comercial não me ajudou. Ou não, eu consegui um baita de um negócio aqui e eu não tive essa visibilidade com todo mundo, mas eu tô aqui para te dizer e dizer na frente dos outros gestores. Legal. Então, essa reunião é excelente, né? Então, eu acho que seria outro ritual que eu também indico demais, assim, para gerentes. De quanto em quanto tempo é essa? 15 de 15 em 15? 15 em 15. Muito Legal. bom. Show de bola. E também é um bom tempo para a galera desenrolar o que precisa para na próxima reunião trazer algo mais atualizado daquela pendência, né? Exato. Porque às vezes semanal vai ser rápido demais. E entre gestores, porque tem coisas que não precisa estar ali em toda a galera na D-, né? E às vezes os gestores não têm tempo, assim, de se falar, cara, olha, eu tô precisando de ajuda sobre uma questão pessoal que eu tenho no meu time. A gente joga ali no meio e todo mundo se ajuda, porque eles estão em desenvolvimento, né? Sim. E eles precisam de um lugar seguro para conversar. Então, ali na PPP é onde a gente consegue desenvolver isso. Legal. É Muito legal. Até a questão do progresso, de fazer essa reflexão, de parar. Porque também no meio da correria a gente faz tanta coisa legal. E é bom eles fazerem essa autovisão também de dizer, poxa, olha que bacana o que a gente conquistou, o que aconteceu, né? Enfim. Exatamente. Muito bom. E acho que na tua bio aqui, né, na tua história, a gente falou sobre essa trajetória, que inclusive eu não conhecia, achei maravilhoso ter esse momento para conhecer, porque acho que a gente teve algumas interações como CRM mesmo, né? Eu não sabia o que tinha acontecido antes disso.
Mas tu passou por diversas operações, né? Seja moda, seja cerâmica. E todas elas grandes, né? E tem alguma coisa que tu identifica que, dentre essas operações, assim, quais são os principais pontos para gerar alto faturamento? O que tu identifica que são, assim, pilares super importantes? Perfeito, vai. Eu acho que, assim, vocês já tiveram pessoas que trouxeram a tríade, né? Que é o que eu falaria de cara. Mas uma coisa que eu trago, e aí eu tenho que me apoiar como gerente de CRM para dizer, que para mim é o ponto-chave do negócio, né? Base de dados. Eu acho que isso é uma coisa que eu pude ver na Tramontina, por exemplo. Cara, a base de dados da Tramontina é maravilhosa, sabe? Quando eu precisava plugar um outro e-commerce, eu não tinha dor nenhuma. Eu plugava na base de dados, todos os produtos estavam lá. Dentro aqui do e-commerce que a gente tem uma base de dados que está bem robusta, sabe? Super bem construída. E a gente está sempre inserindo novas tags e criando coisas novas, mas tem muito trabalho para fazer. Eu já tive outras empresas que, cara, eu tive que basicamente construir a base de dados. E aí o trabalho é gigantesco. Cara, tu não tem nem noção quem é o teu cliente, né? Então, se tu não tem uma base de dados, tu não tem nada. E é o tipo de problema difícil que chega uma hora que tem que sentar na mesa e encarar, né? Porque formar essa base de dados é essencial. Tem empresa que só tá adiando ficar de cara com esse problema, né? Mas precisa resolver. E é um trabalhão estrutural, assim, né? Pesado de TI também, né? Que precisa ser feito, senão você não consegue tomar decisão, né? Exatamente. Sem ter dados. Só que nesse ponto, eu acho que não pode ser unilateral, que é o que acontece em muitas empresas. E eu já vi acontecer. Tipo assim, vamos estruturar a base de dados. Ok, projeto TI. Aí porque aí eles não resolvem da forma como quer ver, como você vai enxergar depois, né? Exatamente. Chega o time de produto e fala, não, mas esse depara tá todo errado. Caraca, o que aconteceu? Né? Mas ninguém falou que era pra ser assim. Exato. Aí chega o time de produto e fala, não, mas olha só, falta essa descrição aqui. Porque sim, tu não se envolveu. Né? Então, real, eu acho que a base de dados é uma situação empresa, é uma entrega empresa. E projeto, aí, né? É um projeto empresa, né? E eu já vi empresas onde tinha um setor de dados, né? Um setor de Big Data, assim, e de dados mestre. E esse setor era responsável por fazer essas conexões. Nos formatos que eu enxerguei de outras empresas, esse desenho de ter uma área responsável por fazer essas conexões é um formato que funcionou, sabe? Então, vejo que, cara, para alta performance, grande escalonação, assim, né? De performance, é uma coisa que eu vejo que precisa focar. Total. Muito bom. Gente, dados é essencial, né? Quando a gente fala de gestão, de alta performance, receita, acho que ter essa visão analítica, pensando no papel, né, desse gerente, é essencial. E quanto mais dados tu tiver para te alimentar, mais fácil fica de responder essas perguntas, né? Por que foi bom? Por que foi ruim? Onde está a oportunidade? Não dá para perder esse rastreio no dia a dia, né? E só um parênteses rápido, já que tu citou, né? O pessoal da Tramontina, queremos vocês aqui, hein? Estamos tentando. Boa. Por favor, venham para esta mesa contar essa história. Tem os contatos, hein? Vou botar pressão. Boa, é isso aí, isso aí. queremos. E, bom, não tem como falar contigo e não falar sobre esse assunto que a gente ama, que é CRM, né? A gente já foi tema aqui do podcast, mas foi um tema, assim, que acho que nos conectou, nos colocou no mesmo lugar, assim, de um assunto em comum que nós duas somos muito apaixonadas. E eu lembro até hoje, né, da empolgação que a gente tinha com cada vitória de uma nova régua, ou cada nova descoberta, aqueles materiais de documentação para a gente fazer manutenção das réguas. A gente se empolgava com absolutamente tudo. Então, tenho ótimas lembranças desse momento juntas. Queria que você dividisse um pouco aí com a nossa audiência, já que você é uma super expert, né, no assunto também. Como é que é isso no dia a dia da tua operação? Se você tem algum número legal que você possa dividir, se você enxerga os dados assim como receita last click, ou vocês já estão falando sobre receita influenciada? Enfim, conta aí um pouquinho para a nossa audiência sobre. Claro, super. Bom, eu sou completamente apaixonada, né? Tanto que quando eu cheguei no Grupo Lins, eu fui contratada como gerente de e-commerce, né? E o CRM, ele estava inserido nos marketings. Inclusive, se o CRM está no marketing da sua empresa, não faça isso. Gente. Né? Porque o CRM tem potencial comercial, né? E se está só no marketing, tu está perdendo venda, né? Eu acho que vale até a gente fazer um rápido parênteses, né? Sobre isso, porque
existe um nível de robustez em termos de integração de ferramenta, nível de aprendizado, curva de aprendizado mesmo, organização de database, né? Quando a gente fala de marketing, assim, tanto marketing até núcleos de marca, né? Que às vezes tem uma realidade de ter mais de uma marca, né? Tu comentou um pouco sobre esse movimento ali que a gente teve lá na Arezzo, mas realmente faz muito sentido, porque imagina a curva de aprendizado de 2 pessoas implementarem uma régua de navegação simples, né? Vamos fazer um fluxo ali para ter uma sequência. Imagina fazer esse esforço vezes 5 marcas, né? Ao invés de você ter um núcleo que centraliza essa parte estrutural e depois tem toda a parte de conteúdo, né? Que aí sim os marketings entram, né? Para trazer um pouco mais de ganho, né? E aproveitamento de disparo, né? Também, contrato, tudo mais. E aí tu tem uma pessoa só olhando, né? O que pode ser jogado para um lado, jogado para o outro. Tem marcas que estão em momentos diferentes, então tá precisando de mais, de menos, né? Enfim. Isso aí. Mas falando sobre Last Click, né? A gente não olha mais Last Click. Inclusive, no e-commerce, eu tirei esse KPI, né? A gente só está olhando assistida, né? E tanto do e-commerce quanto da companhia. E nesse quesito, a gente já passou das barreiras dos 35%, 40%, né, de receita assistida de CRM. Tem meses que chega a 45%. Então, tá bem robusto, né? Quando tu fala da companhia, você está falando de lojas físicas, inclusive. Isso aí. Legal. Então, a gente conseguiu ter um crescimento, assim, no último ano, nessa linha de receita assistida de CRM, de 135%. Uau. Né? E muito disso veio da entrada da venda pelo WhatsApp na mão do vendedor. Né? E isso é uma coisa que eu não tenho como não falar. Sim, precisamos falar sobre isso. Essa ferramenta, assim, é fundamental. Eu acho que ela é game changer total. A gente teve nos gráficos, né, o pulo que deu de um mês para outro é exponencial, assim, né? E mesmo assim eu tenho que fazer um papel de quase influenciadora para alguns gerentes de loja. E aí vai outra dica, assim. Não sente numa cadeira de gerente de CRM ou analista de CRM ou qualquer coisa, especialista de CRM, achando que tu vai fazer só uma estratégia sem se preocupar com o convencimento dessa estratégia ser colocada em prática. Porque, cara, só jogar a bola no campo e não garantir que ela vai ser chutada, né? Daí não vai entregar a estratégia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Acho que tem convencimento, né? Mas tem muito de conexão, né? Super. Entender a realidade. A gente conversou muito sobre isso com o próprio Guto, mas muito no último podcast com o Denis, da venda, que a gente estava falando sobre a importância do vendedor, né? É uma pessoa que é normalmente super especialista na marca, porque está ali no dia a dia falando com a cliente, está vivendo a realidade de loja, está sendo treinado, e que hoje, de alguma forma, ainda é pouco utilizado, né? É tipo, este atendimento é o last click do mundo online no físico, né? É só o last click. A pessoa entrou na loja, falou com ele e saiu. E pode ser muito maior. Mas para conseguir construir isso de uma forma proveitosa e rentável, muitas vezes precisa ir até a loja, né? Estar do lado, entender como é que é a realidade dele, em que momentos que ele vai executar essa tarefa, como que essa tarefa tem que vir, em qual aplicativo vai vir, como ele recebe. Para quem está na mesa, no escritório, às vezes está super bem resolvido o processo, né? Exato. Mas tem que ver se está bem resolvido para eles também. Exatamente. Isso foi uma maturidade que a gente criou, assim, muito importante, né? Uma coisa que a gente fez, que daí é prática para poder distribuir com a galera aqui, é o Champions Group. Porque a gente se preocupa tanto em segmentação de cliente que a gente não faz segmentação dentro dos vendedores, né? Então, a gente pegou os vendedores que são os nossos principais, porque às vezes eu fico pensando qual que é o esforço de fazer um cara que não acredita na ferramenta, né? Que nunca usou a ferramenta começar a fazer, e qual que é o esforço de eu exponenciar aqueles que estão fazendo, né? Sim. O Pareto que a gente fala tanto. Eu acredito muito, né? nisso. Exato. Então, eu peguei a galera que é Champion e criei esse grupo seleto. E toda vez que a gente tem um novo top vendedor, eu adiciono nesse grupo. Então, só entra quem é os cara, né? E nesse grupo, eu falo com eles todos os meses. E a gente não deixa nenhum gerente de loja entrar. O gerente de loja, inclusive, não pode escutar as conversas, né? Ah, para ser um papo bem transparente, Transparentaço. Inclusive. E aí, eles têm que falar assim, cara, qual que é o negócio que tu não tá gostando? O que é o negócio que tu tá gostando? O que tu gostaria que tivesse, entendeu? Quais são as tuas dificuldades?
O que sabe, me fala tudo. E aí a gente começa o nosso plano de ação. Então, eu não tenho um momento, tipo, com o meu time de, o que a gente vai fazer esse mês só a partir da gente. É a partir dessa reunião. Perfeito. Então, sai de quem tá usando, entende? É, assim, tem cada coisa que eles falam que é tão óbvia que a gente não, sabe, não Nem se imaginaria. toca. Então, eu tenho um grupo com todos os vendedores, né, no WhatsApp, porque eu preciso usar a ferramenta que eles estão usando. Né? Sim, não adianta exato. eu fazer um grupo no Telegram. Então, a gente descobriu que o dia que eles mais usam o WhatsApp é o dia que tá chovendo, obviamente. Sim, que tem menos fluxo. Isso. Então, as pílulas que a gente dá de dicas e etc., a gente manda quando? Quando tá chovendo, né? Então, olha só. quando a gente fala, galera, tá bombando tal campanha, a gente manda no dia que tá chovendo, porque a gente sabe que é o dia que eles estão precisando de dica, estão precisando de coisa, né? Perfeito. Então, são coisas pequenas que a gente descobre, cara, que e fazem um estardalhaço, sabe? Tipo, olha só, a gente tem uma campanha que é para aniversariante, né? E a gente descobriu por eles que o aniversariante não ficava tempo suficiente no final de semana. Eles perdiam se pegava no domingo. A gente setou o algoritmo para ficar um dia a mais, né? Que daí eles falavam com o cara na segunda. Então, são coisas que a gente encontra bug da própria ferramenta ouvindo os caras. Sim. E se tu não dá esse espaço de fala, um espaço seguro de fala, que rola até coisas que a gente levou para nosso compliance, né? Tu não vai saber, né? Então, eu dou super essa dica pra galera. Ouça seu time. Estar junto, né? Assim, verdadeiramente conectado, querendo saber. Acho que isso foi um baita ponto de aprendizado, assim, dos nossos anos de Omnichannel. O quanto as decisões do escritório podem ir por água abaixo se tu não estiver conectado com a ponta e não estiver realmente vivendo aquela vida que ele vive, né? Ouvindo o que está acontecendo. Tem um poder gigante ali, né? De ser a pessoa que está ouvindo o cliente, de ser a pessoa que está no dia a dia da loja, na dinâmica. Aquela coisa barriga no balcão, né? A gente gostaria que todo time da web passasse por isso, de ser vendedor um dia. Como não dá, pelo menos vamos ouvir com muita atenção e tirar muita sabedoria dali, né? Exatamente. Muito bom. E tu falou de vendas por WhatsApp. Hoje, pode nos contar quanto que isso representa, mais ou menos, já na operação? A dinâmica, basicamente, CRM, assim, vocês definem as mensagens que precisam ser enviadas e o time de loja dispara. Executa. Como que é essa dinâmica, assim? Então, hoje, eu comentei com vocês a porcentagem da venda influenciada, isso. O WhatsApp representa metade desse valor. Então, Nossa. uma fatia gigantesca, né? O resto todo é, literalmente, 85% do esforço do meu time, né? Então, é muito pesado fazer o resto todo, né? E o que a gente usa hoje, né, é uma ferramenta da Dito Agenda, né, que são grandes parceiros nossos e a gente está muito forte a conexão, assim, e a gente envia para eles, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, sabe? É transparente mesmo, assim, e... Assim, a gente cria campanhas segmentadas, né? E elas são priorizadas de acordo com a conversão. Então, o vendedor sabe aquilo que está mais bombando. E, além disso, agora a Dito criou a gente chama de foguinho, né? A Dito tem um nome, mas a gente sempre tenta aproximar daquilo para o nosso vendedor. Que além da campanha que mais converte, tem o cliente que tem mais propensão a converter. Maravilhoso. Então, cara, se o cara tem 5 minutos para fazer, né, a venda por WhatsApp, ele sabe o caminho daquilo que tem mais propensão à conversão. A prioridade para ele acionar. Exato. Muito bom. E aí ele consegue... Desculpa, imagina. Ele consegue fazer a conversão 100% ali no WhatsApp. Já manda o link para cliente, a cliente abre e compra. Isso aí. A gente já envia, né, um texto para ele que é pré-aprovado pelo nosso marketing, né? Mas a gente sempre avisa eles que se der espaço para alguma... Personalização, né? Customizar Isso. um pouquinho a mensagem. Até porque ali na própria Dito tem toda a informação do histórico do cliente, Sim, né? sim. Então, Tem que usar, né? Isso. Então, a nossa parte de ensinar, né, o vendedor a usar a ferramenta é justamente mostrar isso para ele. Olha aqui, cara, tu tá vendo que ele comprou um tênis branco há 6 meses. Ou tu oferece isso, ou tu oferece um cross-sell, um upsell, né? Então, a gente tá sempre trocando assim com eles. Muito bom. Eu acho que é uma questão muito de... Essa é a vantagem de você poder usar ferramentas que é mais um gerenciador de pautas do que só um disparo frio, porque é o que a gente falou, o vendedor, às vezes, ele é o maior fronte com o cliente. Exato. E ele tem, às vezes, um jeito de chamar aquele cliente, um apelido, ou uma forma de se comunicar que não é
aquele disparo padrão, né? Então, se ele tem essa oportunidade de dar uma leve customizada, é sempre mais valioso, né? Fica mais relevante a mensagem. Assim. Exatamente. Muito bom. E só daquelas que já. Só para emendar a pergunta, para e-commerce também, vocês estão usando bastante o WhatsApp ou tá mais para loja física? A gente trouxe, né, uma solução, que na verdade a solução tem o nome de Thaís, é uma pessoa, que ela faz essa venda direta, né? E no mês passado ela foi a vendedora 1, né? Olha. A top vendedora. Porque então a gente pensou, poxa, o e-commerce também, né, tem os seus clientes e a gente precisaria enviar esses clientes para algum lugar. Então a gente fez, né, uma personalização contando sempre com a parceria da Dito, porque isso a gente não tinha, o e-commerce não tinha vendedor de preferência, porque a Dito funciona dessa forma, né? Precisa linkar a um vendedor de preferência. Então a gente contou com eles, fez isso. Então, a gente tem sim dentro do e-commerce. Perfeito. Então, por exemplo, a gente tem inclusive uma campanha de carrinho abandonado pro Dito Agenda, né? Então, e ela toma conta dessa frente. Muito Não, bom. perfeito, porque muitas vezes a gente acaba ficando muito grande na operação e a gente esquece o back to basics, né? Exato. Porque no final do dia é isso. É também ter um humano ali gerenciando a relação, claro, com toda essa inteligência de CRM por trás, mas é alguém fazendo essa conversa que... E muitas vezes fica um disparador também, né? Muito mais automático e que pode ser uma gestão de carteira igual é uma lojinha, né? No final do dia. Muito bom. E falando sobre pessoas agora, Cami, eu acho que tem um ponto que está sendo um grande desafio em comum com todos os gestores de e-commerce, não só gestores de e-commerce, né? Nas empresas como um todo, que é o tema pessoas, né? Não tem como a gente falar sobre um e-commerce de alta performance sem ter um time de alta performance, né? Então, faz muito parte da gestão do dia a dia de um gerente de e-commerce. Realmente, desde organizar pautas e rotinas, como você estava comentando aqui, para você conseguir ter um melhor controle, digamos assim, de tudo que está acontecendo, né? Com o tempo que nós temos entre todas as outras coisas que precisam ser feitas. Mas como é que a gente consegue também motivar o time, né? Acho que isso também do tempo que a gente trabalhou muito juntos, a gente se preocupava muito, né? Seja com o menor aprendiz, como é que eu faço ele ter um maior brilho no olho com aquela atividade que é até operacional, né? E, enfim, fala um pouquinho sobre esse desafio seu de gestão aí no dia a dia. Eu converso muito com o meu time, né? Eu acredito muito em modelo de one-on-one, né? Então, e eu não só faço isso com eles, e eu faço one-on-one semestrais com literalmente 100% do meu time. E isso é uma coisa que me desgasta muito emocionalmente, né? Porque quando tu senta na frente de uma pessoa, tu não sabe o que vai vir, né? Pode vir assim, puta, eu tô felizaço, te amo, amo todo mundo, uhul, né? Ou pode vir assim, cara, eu tô numa depressão ferrada e não sei se quero viver amanhã. Já aconteceu. E tu não tem preparo pra nada. Tu não tem preparo nenhum, não tem quem te prepare pra isso. Então, tu tem que conseguir minimamente saber lidar internamente com isso, né? Então, como que eu faço? Eu pergunto pra eles o que é se sentir valorizado. Eu pergunto pra eles o que é motivação pra eles. E eu lido com eles como eles querem ser lidados. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu e aprendeu muito errado é que as pessoas têm que ser tratadas como a gente quer ser tratado. E tá muito errado isso. As pessoas têm que ser tratadas como elas querem ser tratadas. E ninguém tá se perguntando isso, né? Então, quando eu cheguei lá na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi ficar uma semana só falando com as pessoas. Eu não olhei para um número. Porque eu ia ter o resto da minha vida, né? Para olhar os números. E aí eu comecei a entender quais eram os problemas da operação, né? E eram coisas muito simples. Tinham pessoas, assim, que... Cara, estavam com uma cadeira torta, sei lá, tá, sabe? Tipo, ou tinham pessoas que estavam achando que a sala estava fria demais porque o ar pegava diretamente nelas. E aí isso estava impactando diretamente a performance delas. Porque no dia a dia a gente sabe que isso impacta a performance. São 8 horas do dia ali, vivendo aquela incomodação, né? Exato. A gente sabe, por exemplo, se o cara que vende coxinha sair da frente da empresa, vai impactar na performance de todo mundo que come a coxinha, né? É verdade. Então, assim, eu comecei a mapear quais eram as principais dores do time e lidar com essas dores. E, cara, eu virei a performance do time. A gente estava com SLA de subida, né?
de produtos no site, de 27 dias. E eu entendi que era porque, cara, a gente estava com câmera que já tinha estourado o número de clique. E tudo porque o time não entendia quais eram as suas autonomias. E isso foi a partir de conversa. Olha, eu não peço, eu não abro, não sei o quê. Hoje o nosso SLA está em 3 dias de subida. O produto chega, a gente sobe. As pessoas estão confiantes, né? Porque eu fui entendendo o que era confiança para elas, onde que estava a confiança delas, né? Então, assim, cara, tem que conversar. E elas têm que conversar entre si. Né? Tinha muita gente que, cara, não, eu não falo com aquela pessoa porque há 30 anos atrás ela me olhou torto. Porra, Sim. Vamos sentar aqui, vamos conversar. É todo mundo adulto, é todo mundo profissional. Não me interessa se ele é teu padrinho de casamento, tá ligado? Tipo, senta e conversa aqui, ninguém é padrinho de casamento de ninguém. Tu é colaborador antes de ser amigo, né? Essa é uma das minhas frases bordões, assim, né? E a empresa tem os valores dela. Mas dentro do meu time eu criei os nossos. Eu gosto muito de ler livros e eu li o da Zappos, né? Do Tom Welsh. E ele fala que tu tem que ter os teus valores. E a gente tem 3 no e-commerce que permeiam todas as decisões do nosso time. Que é respeito, conhecimento e confiança. Esses são os nossos 3 valores. Todo mundo confia 100% no outro, né? De cara, não tem não confiar. O conhecimento tem que ser buscado e compartilhado. E a gente tem que ter respeito um com o outro, não interessa o que acontecer, né? Então, isso faz com que o nosso time funcione. E eu coloco esses valores em qualquer contratação que eu vou trazer. Então, as hard skills eu ensino, a gente busca. Eu tenho a Lura para o meu time, que foi uma coisa que a gente trabalhou na empresa e conseguiu trazer. Então, hard skills a gente lida. Mas, cara, se a pessoa não apresenta esses valores, né? Se a pessoa não traz isso, eu já sei que não vai ser um fit para o time, então acaba que eu nem trago, sabe? Então, contrate pessoas com valores parecidos e trabalhe esses valores dentro do seu time que vai dar certo. Perfeito. Nossa, adorei as dicas. Porque realmente é isso, né? Às vezes o time não dá para fazer porque o setor de fotografia não entrega. E aí isso a gente vê muito, né? E a fotografia fala, não, eu não consigo entregar porque o Excel lá, não sei o que vem sem informação. E aí quando vê, estão todos os times se defendendo dentro da sua bolha, ninguém está conversando e ouvindo as pessoas, tu consegue ter esse diagnóstico mais profundo, né? Acho que é uma baita dica aqui, muito mais do que olhar números, né? Olha o processo do ponto de vista das pessoas. Que acho que ali tem boas dicas de como reorganizar. Exato. Baita dica. Ai, muito bom, né? Falar de pessoas, falar de tudo que funciona, de tudo que dá certo, mas a gente tem que falar também de coisas difíceis. E acho que tem sido um tema complexo aí para o e-commerce nos últimos anos, falar de concorrentes internacionais, né? A gente fala daquele share of wallet que tá muito complicado, acho que para todo mundo, principalmente no mundo da moda, quando a gente fala de Shein, né? Esses competidores internacionais, as barreiras que não existem, né, para essas vendas acontecerem no Brasil, as faixas de preço e tudo que está aí, né, permeando este mundo, que é uma realidade, não dá para fugir, então a gente precisa olhar para eles, né? Nós temos muito um ponto de vista positivo também dessa questão toda, de que também vem como uma forma de fazer as pessoas terem mais motivação para comprar online, muita gente tendo suas primeiras experiências de compra online a partir desses competidores internacionais que viram febre, então todo mundo entra para comprar e acaba tendo um nível de confiança, né, nessa operação online, que às vezes não tinha nem no Brasil com as marcas daqui. Acho que tem pontos positivos, tem pontos super desafiadores olhando para marcas brasileiras e o custo que a gente tem de produção. E a gente quer te ouvir um pouco sobre isso, assim, como que tu tá encarando, como que a empresa também está enxergando esse momento aí de competir. Então, eu acredito que se não fosse a Shein, ia ser outra, tá? Então, eu acredito que tem que olhar para a própria Raia. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar dentro da nossa própria operação, independente de qual que vai ser o concorrente. E eu nem chamo de concorrente, eu chamo de rival. Porque eu acho que o concorrente é nós mesmos contra a gente, sabe? Contra o que a gente ainda tem para fazer. Então, cara, eu acho que é muito olhar assim, o que tem para melhorar. Kaizen, sabe? 1% melhor todos os dias. Mas analisando os focos de negócio da Shein, que eu acho que é isso que a gente pode ganhar com eles, sabe? Observando o que eles estão trabalhando de ponto focal.
E enxergando também que tem muito potencial do que eles vão investir no Brasil no sentido de logística e tudo mais, né? O ponto focal da Shein é social commerce e logística, né? Então, observando o que eles fizeram no e-commerce deles, que é partir de um e-commerce e ir para uma rede social, né? Que é o que virou ali dentro, que é deixar aberto para que as pessoas conversem sobre os produtos, independente se é bom ou ruim. Porque mesmo sendo ruim, provavelmente as pessoas vão comprar se elas veem valor sendo ruim. Eu acho que aí tá a grande aula. Super, né? Muito. E eu acho que se tu te deixar travar por isso, tu perde muito. Então, olha para pro teu próprio negócio. Vê onde que tu pode melhorar, independente de quem tá do lado, né? Que é aquilo, cara, olha ali, o outro tá lá na frente. Porra, mas olha tudo que tu tem para fazer, né? Vê onde que o cara tá focando para que tu incorpore isso pro teu negócio. E esquece, cara, olha pra frente. Não dá pra perder o foco, né? Não dá. No dia a dia, no que tá acontecendo, que precisa ser feito, né? Exato, porque vai vir a Shein, vai vir mais um. Aí tem aquele lá que já aumentou não sei quanto nos Estados Unidos. Eu não me preocupo, sabe? Eu sou muito otimista nesse cenário. Deixa vir. Eu tô trabalhando com o meu negócio, tô crescendo versus o ano anterior, tenho um monte de SLA que eu tô melhorando. É isso. A gente tem que estar muito confiante no que a gente tá fazendo e entender qual é o ponto focal do que eles estão trabalhando, como gigantes que eles são. Perfeito. Sim. E assim, vocês são, assim como vários outros grupos de moda, né? É um grupo que tem 70 anos, assim... Não é para estacionar e achar que o que foi feito até aqui vai te levar adiante. Exato. Mas é para ter essa autoconfiança de que já passaram outras coisas, né? Nesses 70 anos. Já vieram outros concorrentes, outros rivais. Já vieram outras situações de mercado que foram superadas. Exatamente. Então, isso é totalmente possível nesse momento também, né? E quando a gente olha, sei lá, a operação dos Estados Unidos, quando a gente vê o tamanho do mercado do e-commerce lá, é muito mais gigante que aqui no Brasil, né? E a gente ainda tem muito a evoluir como, digamos, público-alvo de e-commerce aqui. Então, sei lá, as projeções dizem que a gente vai crescer ainda cinco vezes, né? Em alguns anos, enfim. Então, ainda tem muitos novos compradores para entrar no online. E concordo muito contigo. É aprender, olhar o que eles estão fazendo de certo. Apesar dos volumes serem assustadores. Mas eu acho que é isso. É uma pessoa que está comprando muitas vezes pela primeira vez. E aí vai virar um próximo cliente seu também. E a gente tem que abraçar essa onda e, de alguma maneira, surfar junto também, Exatamente. né? Ainda, mas tem muito espaço para todo mundo ainda, né? Muito bom. Estamos chegando na reta final. Gente, passa voando, né? Parece que aqui eu tô batendo um papo aqui de amigas, enfim, mas sempre muito legal. Acho que você trouxe muita coisa de bastidor, Camis, que realmente é algo que nossa audiência ama, né? É sempre legal saber o que um gestor está fazendo, o que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Acho que teve muitas reflexões bacanas aqui que todo mundo com certeza vai levar aí para o dia a dia da operação. Estamos no início do ano também, né? Muita gente ainda desenhando como vai ser a sua forma de conduzir o time, né? Então, acho que ficaram vários aprendizados muito legais. E aí, a gente tem a nossa pergunta clássica, né? Com quem você tomaria um café, se você pudesse escolher qualquer pessoa aí? Então, eu fiquei pensando, né? Quem que eu tomaria um café? E eu vou fazer um twist nessa resposta. Na verdade, eu gostaria de enxergar duas pessoas tomando café e ficar ouvindo elas. Que é a Brené Brown e o Simon Sinek. Que são meus dois, assim, gurus de gestão, né? Porque tu sabes que eu sempre te falei que eu nunca queria ser gestora, né? É verdade, dona Camila. Eu sempre te disse isso, né? Eu tinha pavor disso, inclusive. Eu falava, meu Deus, não me coloca ninguém. Eu não quero nenhuma assistente, eu não quero ninguém, né? Sim. E assim, quando eu entrei nesse mundo, né? Eu comecei a debulhar livros, né? E primeiro foi a Brené, e depois o Simon Sinek, né? E eles foram meus gurus. Então, se eu tivesse uma oportunidade, assim, de ser uma mosquinha num café, seria deles dois. Cara, eu queria só ouvir os papos deles, assim. Eu acho que são duas pessoas que, se eu pudesse ter uma oportunidade de estar ao redor e não falar absolutamente nada, porque eu não saberia o que falar, seria deles dois. Perfeita, total. Perfeita. Muito bom, muito bom. Já fica a bom dica, encontro. porque a gente estava falando aqui do papel de e-commerce, né? Do quanto esse gestor gosta, né? De ouvir sobre desafios. E acho que tu trouxe mais um ponto que esse papel do gestor de e-commerce, ele pode ser muito solitário. Como tu disse, tu tem um time de 60 pessoas e tu tem um board para quem tu responde. Mas é tu ali no meio, né? E por isso também foi um dos motivadores da gente criar aqui o podcast, que foi, gente, vamos fomentar essas conversas. A gente precisa
se falar, né? Trocar E já mais. que as pessoas não fazem isso, vamos a gente tentar levar essa informação de um gestor de e-commerce para o outro, trocar boas práticas, trocar conhecimento. E essa tua dica do café é quase uma dica de desenvolvimento também, aquela dica do amigo, né? De livro, dá uma olhada nisso, olha para esse conteúdo. Então, fica a dica que foram boas. Me ajudaram muito. Mais do que olhar pro técnico, a gente, nossa, mais uma vez, temos que olhar para as pessoas, né? É. Porque tu tem a prova viva que isso dá resultado mais isso do aí. que nunca. É isso aí. Falamos aqui de dicas e a gente sempre tem uma pergunta que é: qual que seria o teu conselho final, assim? Alguma coisa que tu gostaria que as pessoas levassem, assim, dessa conversa para os seus dia a dias? Acho que é isso, né? Ouça seu time de verdade. Eu acho que ouça seu time e faça as coisas que eles apontarem. Mesmo que for para aquele fail fast, sabe? Mas tente, porque eu acho que muita gente tá ali, não, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, mas... Cara, se o cara tá na operação e tá te dizendo, mano, isso aqui pode dar certo, né? Que era eu lá, com 1 ano de Arezzo, olhando pra ti dizendo, vamos fazer uma área de CRM, sabe? E tu, sei lá, 10 anos de Arezzo, olhou pra mim, uma guriazinha dizendo, vamos, vou te bancar. E olha onde é que eu tô hoje, sabe? Eu não teria nem perto chegado de onde eu tô se tu não tivesse me dado essa oportunidade. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Ouvir as pessoas de verdade, ouvir o que elas têm para dizer e agir sobre isso. Eu acho que é isso, deixar as pessoas confortáveis num ambiente seguro e ouvir elas. Muito bom. E como é importante dar autonomia para esse time. O time, qualquer time gosta, né, de ter essa autonomia, mas claro, tem que modelar tudo para ter um ambiente favorável para conseguir dar essa autonomia, né? Mas esse é um super desafio. Acho que um time de alta performance faz muito nessa linha. Quando eles conseguem ter autonomia, tu tem a visão muito clara para onde você vai levar o negócio, né? Aquela visão mais futuro. E o dia a dia, cara, o time tem que ter essa autonomia para fazer acontecer aquele plano que já está no papel, né? É. E aí, como desafio é quase a palavra-chave desse podcast, né? A gente queria muito te perguntar, assim, qual que é o desafio do ano? O que tu tá enxergando aí para este ano? O desafio desse ano é margem. Assim, não tem outra palavra, sabe? Sempre quando a gente começa, né, os meus rituais, a gente coloca ali faturamento, taxa de conversão, taxa de faturamento, barará, barará. E esse ano a gente implementou margem em todos os principais, as first page, sabe? Margem Perfeito. é o desafio do ano, sem sombra de dúvida. Em qualquer operação, assim, tanto Gangue quanto Pompeia, a gente está buscando esse número. Perfeito, é o mesmo que a gente tem visto, né? Geral do mercado. Muitas empresas no mercado estão com esse desafio. É bottom line, última linha. Acabou a época das vacas gordas, né? De muito dinheiro para investir em mídia. Vamos olhar para receita. Tá na hora de lucrar, né? E isso eu acho muito legal. Porque, assim, eu sempre me coloquei como uma gestora de impulsionar negócio, né? Tipo assim, faturamento, vamos lá. E consigo, né? Sempre foi. Tá, ok. Primeiro 1 milhão Metadata metadada é meta batida, né? isso aí. Então, assim, vamos lá. Mas agora eu tô conseguindo me posicionar como uma gestora de margem. Então, para mim, tá sendo um desafio muito legal de fazer. Tô gostando bastante. E tô bem empolgada para isso. Acho que tem muitos gestores que precisam se desenvolver mais também nessa frente, né? E, Cami, bom, a gente já falou aí sobre os seus amigos da Tramontina, que já vão estar aqui convidados, mas quem seria uma pessoa que você indicaria aí pra gente poder tomar um café e estar nessa mesa aqui também? Cara, assim, nos últimos meses, né, eu tô levando muita dificuldade, né, na questão de marketing digital. Tá mudando muita coisa, né? Então, eu gostaria de ter a Fernanda Brandt aqui. Ela é coordenadora de marketing digital ali da Arezzo. Eu já trabalhei com ela, né? Ela é um gênio nessa frente, né? Eu acho ela incrível. Então, além do papo, eu queria ver ela aqui, porque eu acho realmente ela, assim, inteligentíssima e queria muito ouvir tudo que ela tem para dizer também, que tô precisando. Muito bom. Bom tema. Fê, te esperamos, hein? Queremos. Super aceito aí a proposta de café, acho que vai ser incrível. Muito bom. Muito bom. Vamos falar de coisa boa, tipo cupom? Tem cupom? Tem cupom. Tem? Então vamos terminar a conversa Nossa, quase sem tinha isso, esquecido. Tem cupom. E eu fiz um cupom especial pensando, né, em vocês. Então, Anota. é Pompeia com café e Gangue com café.
Maravilhosa. Ai, que maravilhosa. Pra ganhar 10% e frete grátis nos 2 sites. Incrível. bem. Isso Muito aí. bom, muito bom. Então tá, Camis, foi muito bom. A gente queria ficar aqui a tarde inteira, né? Muito gostoso. A gente precisava pelo menos engatar um almoço agora pra fofocar toda a parte que não deu pra falar, né? Que a gente Exato. precisa. Mas foi realmente um prazer. Acho que, como a Jess falou, tu dividiu, assim, muita coisa que é inspiradora para outros gestores. E coisas que dão uma renovada, né? A gente, às vezes, tá ali no dia a dia matando um leão por dia e não consegue respirar para pensar em novas práticas, em novos modelos. Então, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Ai, Muito bom esse reencontro, né? Que fazia tempo que a gente não falava, mas eu sempre adoro te ouvir. Eu acho que você é uma pessoa muito empolgante, aquela pessoa com a energia boa de se trabalhar, que eu amo de paixão. E, assim, olhando assim de fora, quanto você cresceu nesses últimos anos é impressionante e muito admirável. Você falou das pessoas que sentam aqui nessa cadeira, mas você é uma super pessoa também para estar aqui tomando um café com a gente. Então, parabéns aí por tudo que você já construiu até hoje e muito que ainda vai vir, né? Porque essa mulher é um furacão, gente. Ela desbrava qualquer tipo de desafio aí pela frente. Ai, que isso. Eu que agradeço muito. Queria dizer pra vocês que os dias que a gente acorda, assim, um pouco cansada, né? A gente coloca vocês pra ouvir e a gente vai, porque vocês são muito inspiradoras, assim, para mulheres, né? E dizer que vocês estão empoderando muita gente colocando nessa cadeira e continuem fazendo esse trabalho, porque é incrível. Então, muito, muito obrigada por me deixarem estar aqui hoje. Ai, obrigada, Maravilhosa. gente. Muito bom. Então tá, gente. Aproveita. Se você ainda não nos segue lá nas redes sociais, tô até sem palavras aqui depois desse agradecimento da Cami, mas segue a gente lá, né? É y2v.digital no Instagram, no LinkedIn y2v digital. A gente tá sempre trazendo conteúdos relevantes lá para o mundo dos gestores de e-commerce e também para ficar de olho aí nos próximos episódios. É isso aí. Se você curtiu, já deixa seu like no YouTube, enfim, independente de onde você tá ouvindo. Avalie esse episódio lá no Spotify também, que nos ajuda muito, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.